Que nós possamos nesse momento fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e agradecer a Mestre Jesus a oportunidade de mais um dia, a oportunidade desse estudo maravilhoso, a oportunidade de conhecer essa doutrina, mesmo separados fisicamente, mas certo de que estamos juntos, em pensamentos e vibrações. Agradecer por essa caravana de amor. Obrigado, Senhor, pelo seu amparo. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Que nós possamos, nesse momento, nos atentar ao estudo que foi preparado com tanto carinho e pôr em prática tudo que a gente vem aprendido nesse Centro Espírita Caravana do Conselheiro. E na certeza de que breve estaremos juntos. Obrigada, Senhor Jesus, e que nós possamos humildemente pedir por todos os necessitados, aqueles que conhecemos e aqueles que desconhecemos. Que nesse momento a espiritualidade amiga derrame sobre nós chuvas de bênção, Senhor. Que nós possamos a cada dia nos sentir encorajados para prosseguir nessa caminhada. Que nós possamos sentir o seu amparo, a sua luz e o seu amor em nossos corações. E que nesse momento nós possamos pedir a oportunidade para dar início a mais um estudo, certos do amor que o Senhor tem por todos nós. Daremos graças a Deus. Queridos irmãos, boa noite. Muito obrigada por poder participar de mais um estudo da Casa de Conselheiro, no estudo do Livro dos Espíritos, na noite de hoje. Que eu possa ter aprendido alguma coisa e poder trocar com vocês. Bom, nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, a questão 257, que trata do ensaio teórico da sensação nos espíritos. Como o texto é muito extenso, né? A maneira como ele está sendo estudado, ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte foi feita pelo Leonardo, a segunda parte pela nossa irmã Valéria, e a última parte vai ser feita por mim. Então, eu vou, assim, no meio da onde foi me previsto, né, eu iniciar. Vou fazer a leitura. Aurido do meio ambiente, este invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Então, assim, quando esse nosso corpo de carne, né, ele já se esgotou, né? Então, nós vamos nos despojar deste invólucro material, corporal, e vamos adquirir um outro invólucro, que é um invólucro, ele, dependendo da condição do espírito, né? Num primeiro momento, né, ele é semimaterial, depois ele se torna um invólucro etéreo. Então, eles explicam que quando nós, né, desencarnamos, nós vamos passar por esse processo e vamos adquirir esse invólucro. E esse corpo aqui, vamos deixá-lo aqui na Terra, mas vamos adquirir, como nós temos o nosso perispírito, o nosso espírito, ele vai adquirir um outro corpo, digamos, né?
uma outra vestimenta. No parágrafo, continuando, ele fala assim: quando vêm visitar-nos os espíritos mais elevados, eles se revestem do perispírito terrestre, então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim, os inferiores como os inferiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Então, nós temos os órgãos dos sentidos para nós ouvirmos, né? Para aguçar, né? Nosso paladar, nosso olfato. Só que quando a gente se despoja desse corpo, o nosso envoltório material ele vai ter todas essas percepções, né? Tanto da vista, quanto da audição, quanto do olfato, e inúmeros outros que os nossos órgãos estão limitados, né? Mas a gente sabe que no plano espiritual, essas percepções elas são muito mais extensas e a gente não tem nem condições de saber exatamente, né? A extensão dessa capacidade do espírito, né? Então, quando ele fala que os espíritos, tanto superiores quanto superiores, eles não ouvem nem sentem, senão o que queiram sentir ou ouvir, né? Porque eles são livres. Então, eles têm a liberdade de fazer com que essas percepções elas fiquem de acordo com a vontade deles. Assim eu entendi. Tá? Mas tem uma questão aqui que eles colocam muito interessante. O espírito, ele tem uma coisa que ele é obrigado a ouvir. Uma coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Então, mesmo que eles se fechem a todas as percepções, né, que eles, na condição de espírito livre, eles podem fazer essa escolha em relação à questão de se ouvir os conselhos dos bons espíritos, isso ele não pode. E eu até percebi o seguinte, que isso para mim é como se fosse uma misericórdia de Deus, né? Porque Deus, como ele não nos abandona jamais, ele nos permite que nós tenhamos como se fosse um anjo protetor a nos guiar em quaisquer que sejam as circunstâncias. E o espírito superior, os bons espíritos, eles sempre vão nos dar bons conselhos. Então, eu entendi essa parte, né, como se fosse assim, uma misericórdia divina. Né? E aí fala assim, ó, a vista, esta é sempre ativa, mas eles podem se fazer invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não podem ocultar-se dos que são superiores. E aqui eu vou fazer um pequeno relato, né? Um comentário do livro Os Mensageiros, tem uma passagem no capítulo 15, que é intitulado A Viagem. E André Luiz, Aniceto e Vicente, eles tinham como objetivo chegar ao Rio de Janeiro. E aí eles usaram aqueles transportes, né, desde a saída lá do nosso lar, usaram transporte, volitaram,
Quando eles estavam chegando já bem próximos da costa terrestre, né, a atmosfera ficou muito mais densa e eles não tinham a mesma facilidade para volitar. Então, Aniceto falou para eles assim: olha, agora nós vamos percorrer uma zona de sombras e nós vamos precisar fazer a caminhada. E aí, naquele instante, eles, como ali era um local muito sombrio, né? André Luiz e Vicente, eles conseguiram perceber a sua luz própria. E eles ficaram surpreendidos com aquilo, né? Porque eles já estavam numa condição de mostrar a sua própria luz, luminosos, né? E aí, nesse instante, eles agradecem a Deus, eles se ajoelham, né? Dobram seus joelhos e agradecem a Deus, né? Pois eles perceberam que raios luminosos desprendiam-se dos seus corpos. André Luiz dizia-se que vestia-se de luz, que irradiavam de todas as células do seu corpo espiritual. Nesse percurso, eles continuando, né, eles viam assim muitos vultos negros que ficavam apavorados quando viam a luminosidade deles. Eles já eram espíritos com dificuldades, eles ficavam mais transtornados ainda. E eles fugiam, né? Então, o conselho de Aniceto para eles: amorosamente, os pede que fizessem cessar a luz que brilhava nos seus corpos, em atitude de não humilhar os que sofrem com a exibição dos nossos bens. Então, acho linda essa passagem, né? E aí eu acho que vem bem ao caso, né? Porque eles podem se fazer invisíveis uns aos outros, né? Então, o espírito superior, ele pode ocultar-se dos que lhe são inferiores. Então, eu acho que eu entendi bem essa parte aí, que eu lembrei dessa passagem, né? Prosseguindo, nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa, e aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, né, do futuro ou do passado, isso depende do grau de pureza e da elevação do espírito. Então, aqui ele já está falando, né, dando essa informação para a gente, que no momento da passagem da morte, a visão ela é turbada, né? E aí, conforme a gente vai se libertando do nosso corpo, as coisas a gente vai ganhando maior nitidez, né? E a gente vai ter, como a gente falou, né, na leitura Kardec fala, vai ter outras percepções, né? Inclusive de transpassar um corpo que para a gente é opaco, né? E essa também, essa noção de passado e de futuro, né? Isso já vai depender do grau de elevação do espírito. Isso daí não vai ser uma coisa, ele não vai ter assim essa condição imediata, vai depender da condição da pureza e da elevação do espírito. Agora vamos... conforme, né,
questão, né, essa questão 257, que é esse ensaio, né, das sensações dos espíritos que Kardec nos passa, nos estudos anteriores, nós vimos que o espírito, apesar de ser livre, como ele ainda tem muitas sensações, ele não está livre do sofrimento. Ele pode estar livre ou não, tá? E aqui ele vai dar um esclarecimento sobre essa condição, essa condição dessa liberdade, né, de se sofrer ou não. Ele vai explicar isso muito bem, né, com as ponderações que ele faz. E ele fala assim, ó: objetarão talvez, toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento de nossas dores, não mais sofreríamos, e eis-nos informais de que ainda sofremos. Desta ou daquela forma, será sempre o sofrimento. Ah, sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Os sofrimentos deste mundo, né, do mundo espiritual, independem algumas vezes de nós. Muitas mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teriam sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples no gosto, nos gostos, e modesto nos desejos, e muitas tribulações se forraria. Quer dizer, muitas tribulações, né, se pouparia, né, nos seriam poupadas. E o mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Hoje, eu estava ouvindo um pedacinho, um pouquinho só da Rádio Rio de Janeiro, e alguém falava assim, que eu não sei, não me lembro quem, falava assim, que ele tinha sofrido um infarto. E aí ele fez uma terapia do espelho. Eu ouvi falar que em Joana de Ângeles, eu vi ele falar em Joana de Ângeles, não sei, não estava trabalhando, não estava 100% atento. Mas ele falava assim com o espelho, porque ele tinha que usar de muita sinceridade. Por que que eu infartei? Aí ele pegava, ficava se perguntando, por que que eu infartei? Aí a consciência dele falava assim, não, você infartou porque você guarda mágoas no seu coração. Aí ele dizia assim, não, mas eu, indefensiva, né? Não, eu não guardo mágoas no coração. Aí ele ficava perguntando, mas por que que eu infartei? Aí ele pegava a própria consciência dele, quando falava para ele, olha só, você guarda, você lembra desse fato que você ficou se remoendo por conta disso, disso, disso? Aí a própria consciência dele, ele disse que ia fazendo esse exercício repetidamente, porque era a terapia. Eu confesso que eu até desconheço, mas eu fiquei curiosa. Mas a gente vê que muitas cargas dos nossos sofrimentos aqui na vida atual, elas são consequências da maneira como a gente vê a situação, né? Porque Deus não nos criou para nós sofrermos. Ele
não criou a gente para isso. Ele nos criou para sermos felizes. E a gente sofre como consequência o quê? Dos nossos próprios atos praticados. Porque a gente ainda não está numa condição de elevação, de compreensão, de amor, de paz, né? Em que a gente ainda não está livre de fazer mal ao outro, de prejudicar o outro, né? De pensar mal do outro. Então, essas coisas vão criando uma carga no nosso íntimo, uma carga de sofrimento. Nós mesmos atraímos isso, né? Então ele fala assim, olha, o mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo que já não sofrerá mais de gota nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que é nosso apego, né? Que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentarão. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimentemos ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não nos deixemos dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos, pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. Achei essa frase linda, né? Porque a gente sempre dá muito valor ao que o outro diz, ao que o outro pensa a nosso respeito. A gente cria questões onde elas nem existem, né? Elas não existem. É tudo influência da nossa cabeça, da nossa mente, que vai criando umas ilusões, né? Cria umas fantasias. Isso só tem a nos prejudicar. Então, continuando, embora revestido do invólucro corporal, né, está falando ainda da nossa condição, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais sofrerá influência. A gente sabe que quantos espíritos luminosos já passaram aqui pela Terra, né? Muitos espíritos bons que deram vários exemplos. Deus sempre vai nos enviando esses espíritos para nos servir. Eles dão as suas vidas de exemplo para nós. Então, continuando, olha, nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido, nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Quer dizer, se nós tivéssemos essa capacidade, né, de já termos nos desprendido totalmente, né, das questões materiais, consequentemente, nós, no momento do nosso desencarne, nós estaríamos numa condição melhor. A proposta exatamente do Espiritismo é exatamente isso, para a gente ir domando, né, essas nossas mais paixões, né? Porque elas atrapalham em muito o nosso processo evolutivo. Então,
Ele fala aqui, olha, aqui na Terra, enquanto espíritos encarnados, temos sofrimentos físicos e também sofrimentos morais. Conseguimos já perceber o mal que fazemos a outro e que nos dói. Já temos a consciência um pouco desperta e temos momentos de lucidez. O espírito, quando está liberto, ele não sente mais esses sofrimentos, né? Então, nós temos assim, a gente traz enraigado em nós aqui essa condição assim de amargura, né? De angústia, de dor, a gente dificulta. A gente deveria, né? Mesmo diante de tanta angústia, tanta tristeza, eu sei que a gente deve ver o mundo, mesmo diante dessa situação toda, mas a gente tem que guardar a nossa esperança, a nossa alegria íntima, que é uma alegria com Cristo, que a gente vai nutrir os nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião. A gente tem que confiar, né, neles, a gente tem que prosseguir assim, num movimento de brandura, de amor, de serenidade, para ver se a gente vai, né, quando houver esse desprendimento, a gente já esteja numa condição um pouco melhor. Então, agora, seguindo aqui o último parágrafo, né? Kardec faz assim, olha, fala assim: interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes de sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamo-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamo-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos, e sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram os menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Que a outra vida, né, a vida espiritual, ela é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que, aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, que no outro mundo, quer neste. Então, Kardec, né, todo esse trabalho de anos a fio que ele fez, né, ele teve oportunidade de, dizendo, como ele diz aqui, que ele acompanhou a vida, né, de pessoas com quem ele teve oportunidade de conviver, a vida das pessoas no além-túmulo. E ele pôde observar essas mudanças que operavam, né, na condição, quando aquela pessoa desencarnava, e ele podia acompanhar ela no plano espiritual. E aí ele observava, né, as suas ideias, os seus sentimentos, né? E ele chegou à seguinte conclusão, que a vida espiritual, ela é uma vida de ventura, né? Uma vida maravilhosa, porque nós sabemos que nós estamos aqui numa curta passagem, e a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Mas a gente vai permanecer estacionado aonde a nossa mentalidade ela estiver, onde ela se encontrar. Se eu
é como se fosse o aluno, né? Que desejoso de querer aprender, ele vai se aprimorando cada vez mais, né? No seu esforço. E ao passo que outros, eles se demoram, né? Às vezes ainda percorrendo caminhos que não fazem nem bem a eles, nem a outros, nem aos outros, né? Então essa vida no plano espiritual, ela vai depender exclusivamente de como nós estamos agindo hoje e como estamos pensando hoje. Eu agora ia, só para finalizar, contar uma pequena historinha que é sobre a vida de Santa Escolástica. Santa Escolástica, ela nasceu no ano de 480 na Itália e ela era irmã gêmea de São Bento. E os dois, São Bento foi quem criou, né, o mosteiro dos beneditinos, né? E Santa Escolástica, desde 14 anos, ela dizia que ela queria fazer votos para Deus, antes mesmo do seu irmão. E aí, depois que ela perdeu os seus pais, já um pouco mais à frente, ela abriu mão de todos os bens, que os pais eram de uma família considerada rica, né? E ela quis, só que São Bento já tinha o seu monastério e ela queria criar um monastério seguindo aqueles ensinamentos dos beneditinos, né? Queria criar um monastério das beneditinas, né? E interessante que ela era uma pessoa que ela era de uma fidelidade muito grande a Jesus, e uma fidelidade muito grande a Deus, né? E os mosteiros de um e de outro eram bem próximos um do outro, mas eles só se permitiam ele fazia visita a ela uma vez por ano. E ela, já sabendo que estava muito próximo, né, do momento do desencarne dela, ele foi para visitá-la e ela não queria que ele fosse embora, mas ele não poderia ficar afastado, né? Porque era uma das regras. Ele não podia ficar afastado, ele tinha que retornar. Só que aí ele disse que ele não podia ficar. Aí ela pegou, orou a Deus, pedindo que ele pudesse ficar mais um pouco com ela. E na hora que ele ia embora, caiu uma chuva torrencial. E acabou que ele não pôde ir. Por fim, ele ficou mais algumas horas e ele presenciou o desencarne dela. Ele estava junto com ela. E para ela era importante que ele estivesse ali naquele momento, né? E ele pegou, no momento em que ele viu o espírito dela se desprender do corpo, ele viu o espírito em forma de uma pomba. Então, como se ela tivesse, né, já totalmente livre daquele corpo, né? Ela, tanto é que Santa Escolástica, ela é representada com uma pomba assim no peito, né? Então, ela já tinha ela já tinha se libertado de todas as questões do mundo. E o irmão, quer dizer, eles deviam ser médios, né? De grandes poderes, naturalmente. Devia ter uns dons mediúnicos muito, muito potentes, né? Não sei se é assim que se fala, mas que foi dado a ela, a permissão de criar uma chuva, né?
para que o irmão pudesse assisti-la no momento do desencarne e ele poder ver ela, o espírito se libertar daquele corpo na forma de uma pomba. Meus amigos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, rogando ao Pai de misericórdia que possa nos envolver a todos nesse instante, que os espíritos mensageiros do caravana de conselheiro possa vir trazer o lenitivo que cada um de nós está precisando receber para aplacar as angústias, as dores dos seus corações. Que possamos, nos desprendendo aos poucos do sofrimento, que possamos ampliar nossas visões para a verdadeira vida, para o amor, para a paz e para a alegria. Que Deus nos ampare, que Deus nos guie, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e derrame a sua infinita luz sobre todos aqueles que verdadeiramente desejarem estar em sua presença. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Maria Santíssima. Muito obrigada, amigos e companheiros do Caravana. Muito obrigada, meu Deus, por todas as oportunidades que dás em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus.